Olá, Lítio, tudo bem, cara? Espero que sim. Eu estou gravando aqui para a resolução, né, que você pediu lá no grupo de matemática, que fala o seguinte: esboça o gráfico da função definida por f de x como 4x ao quadrado mais 8x menos 5. Considero de antemão que você sabe já como funciona uma equação de segundo grau, tá bom? Então, nesse caso aqui da terceira questão, vou fazer ela aqui na próxima página, né? Ela fala o seguinte: f de x igual ao módulo da função, deixa eu ver, 4x ao quadrado, 4x ao quadrado mais 8x menos 5, ok? Só confirmar aqui, pronto. Nesse caso aqui, meu caro amigo, a gente pega o que está dentro e faz o gráfico normal. E aqui, como é uma equação do segundo, é uma função de segundo grau, o gráfico dela é um formato de parábola assim ou assim, tá bom? Aí a gente vai determinar se é um ou é o outro. Nesse caso aqui, a gente tira toda essa parte de dentro aqui do módulo. Então a gente vai ter 4x ao quadrado mais 8x menos 5. Aí nós temos aí você iguala igual a zero para você ter uma equação do segundo grau, certo? Essa daqui é a primeira etapa. Vou fazer aqui em azul. Beleza? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá? No nosso caso, o A é o 4, o B é o 8 e o C é o menos 5. Tá ok? Tendo o A positivo, quando eu tenho o A maior do que zero, o que eu tenho com a concatividade? Se está positivo, eu estou sorrindo. É meio que lembrar de uma carinha sorridente assim, tá? O A é positivo, quer dizer que está legal. Então a carinha é sorrindo. Então a nossa parábola ela é voltada para cima. Essa é a primeira informação que eu obtenho aqui dessa parte. Então eu já sei que a parábola é voltada para cima. Próxima etapa. Próxima etapa, descobrir as raízes, tá? Onde o gráfico vai cortar o eixo do x aqui, ó. Aqui nós temos o eixo do x e aqui em cima nós temos o eixo do y. Então, esses pontos aqui, esse e esse daqui, são os pontos onde o nosso gráfico vai cortar o eixo do x, tá bom? Isso daqui a gente chama de x1 e esse daqui de x2, que são as raízes, tá bom? Essa é a primeira coisa que a gente tem que depois fazer, depois de identificar a concavidade. Então, fazendo isso, a sequência, agora, colocar aqui uns traçozinhos para a gente não perder o raciocínio. Então, a gente precisa, para calcular as raízes, precisa do valor do delta, né? O delta ele é calculado como sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, quem é o b? O b é 8, então é 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 5, tá bom? Lembre-se, se é negativo, coloque entre parênteses. Então aqui eu tenho delta igual a 64, que é 8 ao quadrado, menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 dá 16 vezes 5 dá 8. Só fazer aqui uma pequena colinha só para a gente não errar, né? A precaução nunca é demais. Porque 30, leva 3, 5, 8. Pronto, então aqui é 80. Então, menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5, 80. 80 mais 64 dá 144, tá bom? E o nosso x1 ele é dado por menos b menos raiz do delta sobre 2 vezes o a. Nesse caso, nós temos o b valendo 8, então é menos 8, menos a raiz do delta. Eu posso já calcular aqui, tá? A raiz do delta é igual a raiz de 144, que no caso aqui é 12, tá? Que a gente está se interessando pelo valor positivo aqui, nesse primeiro momento, tá? Mas matematicamente é positivo e negativo, mas nesse caso a gente vai fingir que é só positivo. Então, nesse caso, menos 12, né, que é a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. O a vale quanto? 4. Então, tem menos 8 por menos 12, mesmo sinal, repete o sinal e soma os termos. 8 mais 12, 20. 2 vezes 4, 8. Então, aqui eu tenho 8, né? Então, eu tenho 20 dividido por 8. Fazendo aqui, deixa eu puxar essa parte um pouquinho mais para cá, acho que dá certo. Pronto. Dividindo aqui por 4, a gente tem 5 em cima e 4 aqui a gente tem 2 embaixo, tá bom? Então fica menos 5 dividido por 2. Isso fazendo a divisão por 4, tanto em cima como embaixo, tá? Para simplificar.
x2, né? x2 é menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes o a. O b a gente sabe que é 8, então é menos 8, mais o delta raiz é 12, e 2 vezes o a é 2 vezes 4, né? 2 vezes 4 aqui. Então, sinais diferentes, coloca o sinal do maior, que é o mais, e subtrai. 12 menos 8, 4. E aqui, 2 vezes 4, 8. Então, dividindo em cima e embaixo por 4, a gente vai ter 1 sobre 2, tá bom? Essa daqui é a nossa raiz do x2. Tendo as duas raízes, o próximo passo que a gente tem aqui no gráfico, no caso aqui da parábola, né? O próximo caso, a gente tem assim, a gente tem que identificar esse carinha aqui, que no caso, ele é chamado de vértice, tá? Ele é um vértice aqui. Então, para calcular esse vértice, ele é uma posição que é um x e um determinado y, tá? Determinado x do vértice e o y do vértice. Para calcular esses caras, a gente precisa utilizar uma formulazinha, tá? Que eu não vou fazer aqui a demonstração, porque não levaria mais tempo ainda, mas qualquer coisa você verifica na internet a demonstração. É essa fórmula aqui, ó. Então a gente vai copiar, Ctrl C, vai vir aqui para baixo e vai colar ela bem aqui, tá? Então colando ela aqui, eu vou pintar ela agora de azul, só para a gente manter o mesmo padrão. Então aqui, o primeiro caso, né, a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Essa terceira etapa é dada por, que é o nosso o x aqui, né, o x do delta, o x do vértice, é menos o b vale 8, então é menos 8. 2 vezes o a, quanto é que vale o a? O a vale 4, então fica menos 8 dividido por 2 vezes 4, que dá 8, fica menos 8 dividido por 8, dividindo fica menos 1. Tá? Já temos o x do delta. O y do delta, agora o que a gente tem? A gente tem menos delta sobre 4a. Só que o nosso delta a gente já sabe quanto é 12. O nosso 4 vezes o a, que é 4, a gente tem aqui menos 12, dividido por 4 vezes 4, 16. Dividindo em cima e embaixo por 4, a gente vai obter menos 3 em cima e 4 embaixo. Então esse daqui é o nosso y do vértice. Agora, para montar a nossa parábola, a gente vai, o nosso gráfico, a gente faz o seguinte, ó. Primeira parte. Lembrando que isso daqui eu estou tratando só do que está dentro do módulo, viu? Já a gente vai ver o que acontece com essa parte. Então aqui, a gente tem aqui o gráfico. Eita, que está mais torto que minha vida aqui. Tá bom? Essa parte aqui do gráfico, vem para cá. E aqui. Pronto, aqui nós temos o x e aqui nós temos o y. Primeira coisa, marca-se as raízes, que é o menos 5 sobre 2, então o menos 5 é negativo, vai ficar abaixo do zero aqui. Vou dizer que ele é bem por aqui, menos 5 sobre 2. Pronto, esse é o primeiro ponto que você marca. Segundo ponto que você marca é 1 sobre 2 aqui, que é positivo, vai para o lado de cá. Ele vai estar mais ou menos por aqui, então ele é 1 sobre 2. Próximo ponto que você marca é justamente o vértice aqui, ó. O vértice é menos 1, então ele deve estar mais ou menos por aqui. Não, espera aí. 1 sobre essa parte aqui, eu vou trazer ela um pouquinho mais para pertinho aqui. Ou então eu vou fazer o seguinte, vou distanciar ela aqui para ficar mais legal o nosso gráfico. E vou distanciar essa outra parte mais para cá. Então eu vou considerar que o menos 1 tá... Puxar essa parte um pouquinho mais para cá. Pronto. E aqui eu vou considerar que o menos 1 está por aqui, tá? O menos 1 é do x, tá? Que é esse valor aqui, é o menos 1. Você não marca o ponto aqui, você só deixa um tracinho. E o y é menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4, ele vai estar mais ou menos por aqui. Menos 3 sobre 4, tá bom? Aí você traça aqui, ó. Você traça aqui e identificar onde é a intersecção entre essas duas linhas tracejadas, que é bem aqui, que é o ponto menos 1 e 3 sobre 4, ok? E agora, você lembra agora da concavidade, ó. A concavidade é para cima, então ela vem lá de cima, então ela vem assim, ó, lá de cima, vem para cá, passa por aqui, passa por esse e depois sobe por esse e sobe assim, ó, tá? Isso daqui é o gráfico da x ao quadrado, esse gráfico é da 4x ao quadrado mais 8x menos
5. Esse daqui é o gráfico dela aqui. E agora, né, eu quero da função lá, aquela função que tem um módulo. Então eu vou copiar aqui e vou trazer ela para baixo aqui para a gente trabalhar nela. O segredo aqui, quando você tem módulo, é o seguinte. Quando você coloca o módulo, tudo que está abaixo do X vai para cima espelhado. Como assim espelhado, né? Não tem aqui o menos 1, ó, né? No caso aqui, a gente espelha só o Y aqui. Aqui é menos 3 sobre 4, né? Vai passar para cima 3 sobre 4, certo? Aí ele continua aqui o menos 1, ó. O menos 1 vem para cá e você marca aqui, ó. Você só inverte o que está abaixo do X, ó. Então aqui era menos 3 sobre 4, vai para cá 3 sobre 4. Então nesse caso aqui, na hora que você faz isso, é só traçar a sua parábolazinha assim, ó. Ela estava para baixo, agora ela vem assim, ó. É só espelhar, é como se você dobrasse o papel. E apaga toda essa parte aqui de baixo, ó. Apaga toda essa parte aqui, ó. Tá bom? Aí você tem o gráfico feito já. Então, o primeiro passo é fazer ali como se não tivesse o módulo, e depois quando tiver o módulo, só inverte a folha. Só faz a inversão da folha aqui, tá? Posso até fazer esse menos 1 mais pra cá, né? Pra ficar mais legalzinho aqui. Menos 1 aqui, essa parte aqui, só tracejado aqui. Pronto, aí você só espera que você dobrasse a folha. Se você tiver uma folha de papel, que no meu caso aqui não tem, você dobra a folha e só passa o desenho por cima da linha assim, passando por cima. Tá me entendendo? Pronto, aí esse daqui é o gráfico da função, que essa daqui é a função f de x, tá bom? A gente pode checar se essa resposta está correta ou não utilizando o GeoGebra, tá? Vou aqui abrir essa parte, eu vou utilizar aqui o geogebra.org.classic, tá? Aí a gente vai colocar lá, igual fizeram lá no grupo, utilizaram justamente uma ferramenta dessa daqui para plotar o gráfico, né? Aí você pode perceber que o meu gráfico ele já ficou mais, assim, digamos, distorcidozinho, né? Mas o importante é marcar os pontos aqui, tá? Ó, marca os pontos que é sucesso. Então f de x é igual a módulo de 4x ao quadrado mais 8x, espera aí, mais 8x menos 5. Fazendo aqui, ó, você tem um gráfico desse jeito aqui, ó, tá? Então, um gráficozão bem esquisito aqui. 3 sobre 4, talvez eu tenha errado no 3 sobre 4. 3 sobre 4 aqui, eu acho que eu errei. Eu acho que eu cometi um erro aqui. Que o delta, deixa eu ver aqui, menos delta, que é menos 2. O delta é 144, tá? Ó. Olha o vacilo que eu ia dando aqui. O delta é 144. Então esse cálculo aqui do y está errado. Então a gente volta para cá. Ele não é assim. Então é 144. Então é menos 144 dividido por 16. Então tem menos 144 dividido por 16. Isso daqui dividindo por... Deixa eu verificar. Por 2. Dá menos 72 dividido por 2 dá 8. Aqui dá menos 8. Então aqui não é 3 sobre 4, tá? Eu cometi um erro aqui gravíssimo. Esse ponto ele é o menos 8. Então aqui você só coloca menos 8 aqui, ó, tá? Não fingir que nada aconteceu. É 144 dividido dá 8 mesmo, né? Aí aqui a gente não faz 3 sobre 4, na verdade é 8. Então só faz essa modificação, tá bom? Desculpa aí por ter cometido esse erro. Agora sim está correto. Aí a gente olhando para cá, o que a gente vai ter, né? Ó, a gente vai ter... Aí a gente vai marcar aqueles pontos. Ó. O primeiro ponto que eu vou marcar é o x1. Tá? Vou chamar ele aqui de x1. O x1, ele é aquele x1 que a gente fez, que é o menos 3, é o menos... quanto é que a gente fez aqui? É o menos 5 sobre 2. Tá? Eita, ele aqui. É o menos 5 sobre 2 e a próxima coordenada dele é o 0 aqui. Tá? Marquei aqui, ó. Vou marcar para ele aparecer, ó. Tá bem aqui, é exatamente onde o ponto que a gente definiu lá. x2, né? O x2 é menos 1 sobre 2 e o outro, a coordenada é 0.
Na verdade não é negativo aqui, né? É positivo. Estou cometendo vários erros. Pronto. x2 vai bem aqui em cima, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente visualizar os valores. Label, não, eu quero o name e o valor. Pronto. Quero desse jeito aqui. Próximo que a gente tem que marcar é o delta lá. O delta era o que? O ponto lá do vértice, né? Que eu vou chamar de V. Ele ficou como sendo o menos 1 e o 8 lá em cima. Menos 1 e 8. O vértice está errado. Não é 8? Calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui na Calculator. Vamos dividir aqui. 144 dividido por 16. Dá 9. Na verdade é 9, tá? Olha o erro que eu ia cometer novamente. Pelo amor de Deus. Então o vértice é igual a menos 1 e 9. Então lá a gente errou, eu errei aqui, tá? No caso aqui é 9. Então aqui é 9. E aqui em cima eu errei. Aqui é para ser um 9. E essa parte aqui é para ser um menos 9. Pronto, agora sim está correto finalmente, tá? Pronto. Então esse é o resultado, tá? Como se chegar aquele gráfico. O próximo segue o mesmo padrão, tá? 2x ao quadrado menos 1, a gente vai fazer o mesmo padrão, que é a questão número 4. O f de x igual a 2x ao quadrado menos 1. Esse daqui a gente faz aquele primeiro passo, né? Deixa o x ao quadrado menos 1 fora. E depois igual a 0 e descobre aqui quem é o a. Quem é o a? O a é 2. O b é 0, porque não tem ninguém acompanhando com x. E o c é igual a menos 1. Então esse é o primeiro. O a é positivo. O a é maior do que 0. Logo, a nossa carinha é sorrindo. Depois, descobrir o delta e descobrir as raízes. O delta é igual a menos b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. O delta aqui, menos b não, tá? É b ao quadrado. b ao quadrado é 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. Então, o nosso delta é igual a 0, mais, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8. Aí, nosso delta é igual a 8. Raiz do delta, né? Raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 8. Aqui eu não vou fazer, eu vou deixar desse jeito mesmo. Então, x1 é igual a menos b, menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. O b é 0, então ele dá zerado aqui, então menos 0, menos raiz de 8 dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a é 2, então aqui nós temos menos raiz de 8 sobre 4. Essa é a primeira raiz. Segunda raiz, né? Segunda raiz é igual a menos o b mais a raiz de delta, né? Sendo que como menos b 2 vezes o a. Então isso daqui dá igual a menos 0 mais raiz de 8 dividido por 2 vezes o 2, que dá igual a raiz de 8 sobre 4 aqui como resposta, tá? O x2. E agora, né, o vértice lá, ó. A gente tem que descobrir agora o vértice. Vamos lá ver se nós lembramos do vértice. O vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Dessa vez eu não erro mais. Então, o x do delta, né? O x do delta, ele é igual a... Cadê o valor? O b é 0, né? Então é menos 0 sobre 2 vezes 2 aqui, que dá igual a 0, né? 0 em cima já automaticamente vai dar 0 ali como resultado. O delta ali é 8, então é menos 8 dividido por 4 vezes 2, que dá igual a menos 8 sobre 8, que dá igual a menos 1. Então aqui o gráfico que a gente vai plotar, nesse caso, é esse daqui, tá? Lembrando que é só essa parte que está dentro do módulo. Então aqui nós temos o x e temos aqui o y. Então nesse caso, os primeiros pontos a marcar é os pontos aqui de raízes, né? Então aqui a gente já tem o menos raiz de 8 sobre 4. E aqui automaticamente nós temos o raiz de 8 sobre 4, tá? Espelhado aqui. E o x do delta é no 0 e no menos 1 aqui, ó. Então ele está aqui no menos 1. Então é esse ponto aqui, ó. O 0 e no menos 1. Como a concavidade da parábola é para cima,
a gente vai passar só a parábolazinha aqui, ó, fazer desse jeito. Esse daqui é do 2x ao quadrado menos 1. E agora o do módulo, né? O do módulo é só pegar o que está ali abaixo do eixo x e fazer refletir, né? E para cima. Então aqui é o menos 1, então vai ser um 1. E aqui a gente faz só a parábolazinha passando pelo 1 aqui, ó. Tá? Que a gente marca o ponto aqui. E apaga essa parte de baixo. Apagou essa parte de baixo. Esse é o do módulo de coisa. E esse daqui é a coisa. F de x. Para a gente verificar, vamos dar uma olhadinha aqui vamos fazer uma modificação aqui, que é o que ele passa a ser não 4, ele passa a ser agora 2. E aqui passa a ser menos 1. Beleza? Aí as raízes que a gente encontrou, vamos colocar elas aqui, só para a gente ver se está certinho. Então aqui, a primeira é SQRT 8 dividido, não, 8 dividido por 4, né? E aqui embaixo a outra raiz é SQRT 8 dividido por 4. E aqui o vértice que a gente encontrou foi o 0 e o menos 1. Então aqui é 0 e aqui é o menos 1. Que era esse daqui, só que agora como é módulo a gente colocou para cima. Pronto, deu certinho como está aqui no gráfico, tá bom? E dessa forma a gente consegue encontrar esse gráfico. Outra questão que você passou lá no grupo, deixa eu verificar aqui no grupo, mas só que eu não posso mostrar meu WhatsApp, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação desse e no próximo vídeo eu faço lá a resolução para você. Até mais.